Oi, 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 quinto ano, tudo bem com vocês? Olha a tia Paty aqui com mais uma aula de português e hoje nós vamos ver o tempo pretérito, certo? Na aula passada nós vimos o tempo presente, hoje nós vamos ver o pretérito. O pretérito é o passado. Lembra-se que a gente falou disso? A gente falou de passado, sendo a palavra pretérito utilizado quando a gente vai falar sobre conjugação de verbo. A gente está estudando os verbos no modo indicativo e estamos vendo aos poucos os tempos de conjugação de cada verbo. Na aula passada, nós vimos aqui a conjugação do verbo andar. E nós vamos continuar utilizando esse verbo para facilitar os nossos estudos. Então, perceba, nós temos então aqui 3 tempos: passado, presente e futuro, onde o passado para nós é conhecido como pretérito. Perceba, quando nós vamos fazer a conjugação de um verbo regular, certo? Porque temos verbos irregulares. O verbo regular, ele não modifica o início da sua palavra, o início da sua composição não é modificada, apenas o final que corresponde à conjugação. Por exemplo, eu ando, tu andas, ele anda, nós andamos, vós andais, eles andam. Perceba, por conta do pronome que está aqui, por conta da pessoa do singular ou do plural, nós conseguimos ver que aqui no finalzinho da palavra é que vai haver essa modificação. O radical AND, por exemplo, da palavra andar, ele é regular, ele não modifica em nenhuma das conjugações, apenas o final. Então, eu ando, né? Você anda, certo? Se fosse observar essa conjugação no passado, lembrando que esse passado aqui é pretérito e, portanto, nós temos 3 tipos de pretérito, tá bom? Nós vamos ver bem direitinho daqui a pouquinho a comparação, o comparativo entre os 3. No passado, um passado que não aconteceu há muito tempo. Eu andei, tu andaste, ele andou, nós andamos, vós andastes, eles andaram. Ou seja, foi algo que aconteceu há pouco tempo, há poucas horas, há poucos dias. Não aconteceu faz muito tempo, né? Ontem eu andei pelo calçadão. Ontem ele andou pelo calçadão. Há algumas horas, há algum tempo atrás, eles andaram por aqui. Tá vendo? Então, fala de um passado que não tem tanto tempo que aconteceu, que não tem tanto tempo que o fato ocorreu. E o futuro? O futuro tem 2 futuros, sabe? Nós temos 2 tipos de futuro. Nós não vamos analisar o futuro agora, mas só para você observar como é que fica essa conjugação no futuro. Eu andarei, tu andarás, ele andará. Nós andaremos, vós andareis, eles andarão. Agora, mais um toque para você. Perceba aqui em andaram no passado e andarão no futuro. Olha só a sonoridade das palavras. Eles andaram, eles andarão. Tá certo? Quando você for escrever uma palavra no passado que envolva eles ou elas, o final das palavras, o final das conjugações sempre vai terminar em AM. Quando for no futuro é que vão terminar em AOTIL, ok? Confunda não, viu? Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os 3 tipos de pretéritos. O pretérito perfeito é esse que a gente acabou de ver aqui, né? É um passado que não aconteceu há muito tempo atrás, é um passado recente, vamos colocar assim. Então, a gente chama de pretérito perfeito. Eu andei, tu andaste, ele andou, nós andamos, vós andastes, eles andaram. Mas a gente também tem o passado, né? Que é o pretérito imperfeito. É um passado que aconteceu, há muito tempo atrás. Perceba a diferença na sonorização das palavras, Eu andei. Eu andei por aqui há algum tempo atrás. Ah, eu andava por aqui quando eu era criança. Tá vendo? Faz muito tempo. Eu andava, tu andavas, ele andava, nós andávamos, vós andáveis, eles andavam. Perceba, o final da conjugação é diferente. Tá vendo? No pretérito perfeito, as palavras em primeira conjugação, ou seja, as palavras que terminam em ar, né? Por exemplo, andar, pensar, nadar, né? Trilhar. Essas palavras, esses verbos terminados em ar, eles vão trazer pra gente uma conjugação no pretérito imperfeito, que a terminação das palavras vão ser sempre em ava, certo? Agora, se forem verbos em segunda conjugação, por exemplo, como comer,
a terminação das palavras será em ia. Eu comia, tu comias, ele comia, nós comíamos, né? Então vai ser diferente a conjugação. Quando a terminação for nas palavras de segunda ou terceira conjugação, a terminação não vai ser ava, vai ser ia, ok? E temos também o pretérito mais que perfeito, que a gente diz que é para aquela linguagem mais formal, a linguagem mais rebuscada, né? Então, ó, eu andara, tu andaras, ele andara, nós andáramos, vós andareis, eles andaram. Ou seja, a gente tem aqui uma forma que não é muito usual, não é muito coloquial do nosso dia a dia. A gente não usa esse tipo de conjugação hoje em dia, mas ela ainda é encontrada nas literaturas e enriquece ainda mais o vocabulário quando você a lê, ok? Então, olha só a diferença das 3 conjugações no verbo andar. Tá vendo aqui? É assim que a gente consegue fazer a modificação, vamos dizer assim, conjugação, ok? Então, olha aqui a diferença que eu estava dizendo para vocês no verbo comer, entre passado do pretérito perfeito e um passado do pretérito imperfeito. O pretérito imperfeito é aquele que aconteceu há muito tempo atrás. O pretérito perfeito é algo que aconteceu faz pouco tempo. Então, ó, ontem eu comi, tá vendo? Foi uma coisa que aconteceu há pouco tempo. Eu comi, tu comeste, ele comeu, nós comemos, vós comestes, eles comeram. Agora, quando algo aconteceu há muito tempo atrás, que é o caso do pretérito imperfeito, eu comia, quando eu era criança, né? Tu comias, ele comia, nós comíamos, vós comíeis, eles comiam. Perceba que diferença entre um passado e o outro passado? Pois é. E isso tudo enriquece ainda mais o vocabulário da língua portuguesa, tornando ela única, né? Aqui agora a gente vai fazer uma comparação com o verbo partir. Verbo terminado em ir significa da terceira conjugação. Aqui comer, verbo terminado em er, verbo que é da segunda conjugação. Olha o verbo partir. Eu parti, tu partiste, ele partiu. Nós partimos, vós partistes, eles partiram. Ou seja, algo que aconteceu não muito tempo. Agora, o pretérito imperfeito, algo que aconteceu há bastante tempo atrás, ó. Eu partia, tu partias, ele partia. Nós partíamos, vós partíeis, eles partiam. Perceba, quando você tem a terminação em ar, primeira conjugação, a finalização das conjugações vai ser em ava. Quando você tem verbos na segunda conjugação, no pretérito imperfeito, a terminação da conjugação será em ia. E quando for verbos na terceira conjugação terminados em ir, o pretérito imperfeito será conjugado com a terminação em ia também, certo? Então, as duas formas mais comuns da gente fazer o comparativo entre pretérito imperfeito e pretérito perfeito são observações que a gente faz na terminação das palavras conjugadas, ok? Dos verbos conjugados. Então, as formas verbais que indicam os fatos passados que acabaram de acontecer, a gente chama de pretérito. E essas formas verbais indicam ações que foram concluídas no passado do indicativo. A gente pode ter as conjugações no pretérito perfeito, no pretérito imperfeito e no pretérito mais que perfeito do indicativo. Porém, hoje nós vamos trabalhar mais essa comparação entre pretérito perfeito e pretérito imperfeito. Tá bom? Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para a nossa página 55, e aquele folgado do Patinha não veio hoje, né? Mas não se preocupe não, que nos próximos ele aparece, tá? Diz assim, na página 55 do livro de português. No capítulo anterior, você estudou o presente do indicativo, verdade. Agora nós vamos ver tempos verbais entre a comparação de pretérito perfeito e pretérito imperfeito do indicativo. O trecho a seguir nós vamos ler agora, ó. Iniciou-se um diálogo surreal. A gente já leu essa crônica de Lia Luft na aula passada e agora a gente está só pegando alguns trechos para exemplificar as nossas atividades. Iniciou-se um diálogo surreal. A menina curiosa e teimosa insistia em saber que história era aquela. Explicaram que o tempo passa constantemente, de modo que quando pronunciamos a última letra da palavra agora, esse agora já é passado. Obstinada, várias vezes tentei pensar a palavra agora empilhando as letras numa só coisa, mas desisti. Né? Isso aqui ali é Luft, né? A Emília
do Sítio do Pica-Pau Amarelo todinha, né? Então aqui a gente tem algumas questões. Ó. Nesse trecho, a cronista relata um fato. Esse fato que ela está falando, que ela está, né, descrevendo aqui nessa crônica, aconteceu durante a infância da cronista. É um fato que acontece no mesmo momento em que ela está falando aqui no texto, ou é um fato que ainda vai acontecer? Ou seja, é um fato que aconteceu no passado, no presente ou no futuro? Tempo para a sua resposta. Essa é fácil, né? Se ela está dizendo que quando menina ela era obstinada, então é algo que aconteceu durante a sua infância, quando ela era criança, ou seja, no passado. E as formas verbais em destaque que a gente tem aqui, perceba, iniciou-se, insistia, explicaram, passa, tentei e desisti. As formas verbais em destaque estão predominantemente em qual tempo? No passado, no presente ou no futuro? Hein? Aqui a gente tem as formas predominantemente colocadas no passado, visto que ela está falando de algo que aconteceu com ela na infância, certo? Entre essas formas verbais que estão destacadas, a única que está no presente é a palavra passa, do verbo passar. Todas as outras estão no passado. Por exemplo, ó, iniciou é passado. Insistia, explicaram, tentei e desisti. Todas essas expressões estão no passado. Todos esses verbos estão no passado. Ok? Vamos adiante um pouquinho mais, na página 55 ainda? Letra C. Releia apenas a primeira frase. Iniciou-se um diálogo surreal. A menina curiosa insistia em saber que história era aquela. Qual das formas verbais destacadas indica uma ação que se repetiu? Ó, iniciou e insistia. Na sua opinião, qual é a forma verbal que indica repetição? Ó, insistir, indica repetição, né? E qual das formas verbais destacadas indica uma ação acabada? Ó, iniciou. Se iniciou, é porque logo em seguida acabou. Então, iniciou-se e acabou-se, né? Ok? Até aqui? Tranquilo? Agora sim, nós vamos para 56. Leia as duas frases e analise as formas verbais destacadas. Depois faça o que se pede. Letra A. Naquela época, as garotas faziam manha. Letra B. Naquela manhã, as garotas fizeram manha. Ih! Naquela manhã, as garotas fizeram manha. Ó, perceba aqui. Leia as afirmativas a seguir e anote a letra A se ela se referir apenas à frase A, e letra B se ela se referir apenas à frase B, e a B se ela se referir a ambas as frases. Ó, o fato ocorreu no passado. Qual é a frase em que diz que o fato ocorreu no passado? Naquela época, as garotas faziam manha. Naquela manhã, as garotas fizeram manha. E agora? Essa frase, o fato ocorreu no passado. Você diz que qual das frases ocorreu no passado? Bom, pelo que a gente pode ver aqui, as duas ocorreram no passado. Então, você vai colocar a letra A, B no primeiro quadrinho, tá? O segundo quadrinho. O fato ocorreu de forma repetitiva, sem ser indicada sua conclusão. Ou seja, naquela época as garotas faziam manha. Não é isso? Então, é um fato que explica, dá para você a ideia de repetição, que não houve conclusão. E logo, a última frase, né? O fato aconteceu, mas ela foi acabada, teve uma conclusão. Naquela manhã, as garotas fizeram manha. Por que naquela manhã? Porque amanhã logo passa, se torna tarde, logo depois se passa, torna noite. Então, ela é um fato que ocorreu pela manhã e amanhã acaba. Então, é um fato concluído, ok? Então, agora você vai completar as frases com verbos no pretérito perfeito. Olha só, pretérito perfeito é aquele passado que acabou de acontecer e que você pode fazer assim, o passado normal, como a gente costuma dizer, né? Para a gente poder entender, é o passado normal, que você vai dizer que acabou de acontecer. Então, ontem eu com meu amigo. O verbo aqui é conversar. É você que vai escrever esses verbos no passado, tá bom? Ontem eu, tananã, a tarefa. Então, você vai colocar todos os verbos que estão aqui no parênteses, no passado, tá bom? Lembre-se, ontem
algo que aconteceu recentemente. Ó, todas as frases começam com ontem. Ontem eu, ontem eu, ontem eu. Tá vendo? Você vai conjugar todos esses verbos no passado com a primeira pessoa do singular. Eu, no pretérito perfeito. Um fato que aconteceu ontem, recentemente. Ok? A página 57 também é para você fazer as atividades muito parecidas com essa, só que lá nós vamos conjugar os verbos no pretérito imperfeito. Pretérito imperfeito são os verbos que aconteceram há bastante tempo atrás, sabe? Passado de bastante tempo atrás. Por exemplo, aqui, ó, eu, tananã, com meu amigo. Eu conversava com meu amigo. Eu, tananã, a tarefa. Eu fazia a tarefa. Então, você vai conjugar no exercício 3, pretérito perfeito, fatos que aconteceram há pouco tempo atrás. Exercício 4, pretérito imperfeito, fatos que aconteceram há muito tempo atrás. Tá bom? Então, você vai conjugar dessa maneira. O exercício 5 é para você reescrever as orações colocando os verbos destacados no pretérito imperfeito do indicativo. Então, pretérito imperfeito, o passado que aconteceu há bastante tempo atrás, tá bom? Eu vou deixar você fazer esses exercícios e daqui a pouquinho a gente volta para tirar todas as dúvidas. Lembrando mais uma vez, pretérito perfeito são aquelas conjugações que nós vamos fazer com base em acontecimentos recentes. Aconteceram, é passado, mas recentemente. E o pretérito imperfeito, acontecimentos e fatos que aconteceram há muito tempo atrás, um passado bem distante. Então, lembre-se das terminações das palavras, ok? Quando é pretérito perfeito, eu andei, né? Eu comi, eu viajei, eu deitei, eu olhei. Quando é pretérito imperfeito, eu andava, eu olhava, eu comia, eu fazia, eu pensava, ok? Tranquilo? Então, até daqui a pouquinho, na sala de aula virtual, onde a gente vai tirar todas as suas dúvidas, ok? Tchau, tchau, bons estudos e um ótimo desempenho para vocês, tá bom? Tchau, tchau.